Olá, dando continuidade ao estudo das equações polinomiais, nós vamos nessa aula falar sobre raízes reais. Então nós começamos com a motivação desse estudo, analisando a interferência das raízes complexas, que foi tema da aula anterior, até porque as raízes complexas acabam nos dando subsídios para estudar com mais profundidade as raízes reais. A gente acaba dependendo, primeiro do estudo das raízes complexas. Bom, vamos considerar como sendo P de x igual a zero, uma equação polinomial de coeficientes reais. Suponhamos que R1, R2, R3 e Rp sejam as raízes reais e não complexas, e que Z1 barra, Z2, Z2 barra, ZQ, ZQ barra sejam as raízes complexas e não reais. Pelo teorema da decomposição, nós podemos escrever P de x de uma forma decomposta, como produto de x menos cada uma de suas raízes, e isso vale tanto para as P raízes reais, como para as Q raízes complexas e não reais, considerando também os seus conjugados. Nós vamos efetuar o produto correspondente a duas raízes complexas conjugadas, que é z igual a alfa mais beta-i e z igual a alfa, z barra igual a alfa menos beta-i. Quando a gente faz esse produto, nós chegamos numa expressão equivalente a x menos alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Lembrando que alfa no número complexo corresponde ao coeficiente independente e beta corresponde ao coeficiente que acompanha a unidade imaginária aí. Isso aqui, como alfa e beta são números reais, a unidade imaginária está lá aí, então beta é real, nós temos que o resultado de todo número ao quadrado é positivo, o resultado de qualquer número real ao quadrado é positivo, então essa adição aqui vai ser sempre um número maior que zero para qualquer x real. O resultado mostra que o produto é sempre positivo, então, de forma consequente, quando a gente tem Q fatores em P de x cujo produto é positivo, nós vamos analisar essa questão do sinal relacionado aos números complexos. Considerando que o produto dos Q fatores representativos dos produtos entre números complexos e seus respectivos conjugados, então estamos resumindo tudo isso daqui, que está entre colchetes, estamos resumindo tudo isso daqui a um Q maiúsculo, de forma que P pode ser reescrito da seguinte forma: AN, que é o coeficiente dominante, vezes Q, vezes x menos R1, x menos R2, x menos RP, com Q de x, conforme eu acabei de falar, maior que zero para todo x real. Desse raciocínio, dessa motivação, isso nos permite chegar a um teorema bastante importante, que é o teorema de Bolzano. Sejam P de x igual a zero uma equação polinomial com coeficientes reais e um intervalo aberto de A até B, se P de A e P de B têm mesmo sinal, então existe um número par de raízes reais ou não existem raízes na equação em intervalo de A até B. O que o exercício está querendo dizer? Veja, eu tenho aqui uma função f de x, tá? Eu tenho um intervalo que vai de A até B. Se eu calcular f de A e f de B, e o sinal for o mesmo,
Então, eu posso ter duas situações. Eu posso ter sinais negativos, o ponto de vermelho, ou eu posso ter sinais positivos. Vou colocar aqui de verde. Entre A e B, eu tenho a curva da função. Eu posso ter uma função que não vai tocar no eixo x, com uma curvatura qualquer, tanto para sinais negativos de A e B ou positivos, não há raízes nesse intervalo, que é o que o teorema está querendo dizer. E eu tenho uma situação onde eu posso ter curvas da nossa função polinomial que obrigatoriamente vão interceptar o eixo x. E se isso acontecer, no caso de sinais negativos, eu vou ter duas raízes aqui, né? X', x duas linhas. Ou se os sinais forem positivos, vai acontecer um fenômeno semelhante. Vou ter aqui duas raízes, vou chamar de x3 e de x2. Então, ou eu tenho nenhuma raiz, ou eu tenho duas raízes. Tanto em verde quanto em vermelho. Eu poderia fazer outros esboços de tal forma que a função em vermelho, né, cortaria 4 vezes, ou 6 vezes, ou 8 vezes o eixo x, tanto a vermelha quanto a verde, que é o que o teorema está querendo dizer para nós, né? Para que isso seja, quando isso acontece, P de A e P de B, que são os valores numéricos, tem aí o mesmo sinal, então ou eu não tenho nenhuma raiz, ou eu tenho um número par de raízes. A segunda observação é que se P de A e P de B têm sinais contrários, então existe um número ímpar de raízes da equação, né? Ou seja, dada f de x, eu tenho aqui um eixo A, B. Vamos considerar, por exemplo, que P de A seja negativo e que P de B seja positivo. Obrigatoriamente, a curva da função tem que interceptar o eixo x ou uma vez. Vou até pegar um pincel aqui de outra cor para fazer uma outra curva nesse mesmo esboço. Ou ela tem que interceptar o eixo x 3 vezes. Então, estão vendo aqui? Ou 5 vezes, 7 vezes, 9 vezes e assim por diante. Ou seja, né, é o que o teorema está falando. Vai interceptar o eixo x um número ímpar de vezes. A demonstração desse teorema fica como exercício, embora esse esboço gráfico já nos dê uma boa dica, né, de como demonstrar. As aplicações, né, nós vamos aí, baseado nesse exercício, tá? Nesse teorema, né, nós vamos aí resolver alguns exercícios relacionados a esse tema. Quantas raízes reais a equação menos x ao cubo menos x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0 pode apresentar no intervalo de 0 a 1? Bom, primeiro passo, P de 0. Quanto vale P de 0? Opa, é menos o cubo de 0, menos 5 vezes o quadrado de 0, mais 3 vezes 0, menos 4. Vai dar menos 4. P de 0 é menor do que 0. Ok? P de 1.
é menos 1 ao cubo, menos 5 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1 menos 4, que vai ser igual a menos 7. P de 1 é menor do que 0. Bom, então, né, aí é uma equação de grau 3. Nós já vimos em aulas anteriores que ela admite, então, P de x é de grau 3. Portanto, admite no máximo três raízes. Bom, se ela admite no máximo 3 raízes e nós vimos que P de 0 é igual tem o mesmo sinal que P de 1, são menores do que 0, então, pelo teorema que a gente acabou de ver do número de raízes, ou vai admitir um número par de raízes, ou não vai ter nenhuma raiz. Portanto, P possui duas raízes ou nenhuma raiz. Ok? Resolvido o problema. Exemplo 2. Quantas raízes reais a equação 2x ao cubo mais 4x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0 pode apresentar no intervalo de menos 3 a 1? Mesma forma, nós vamos fazer aqui P de menos 3. Então, 2 vezes o cubo de menos 3, mais 4 vezes o quadrado de menos 3, menos menos 3, menos 2, vai ser igual a menos 17. Ou seja, P de menos 3 é menor que 0. P de 1, um intervalo de menos 3 a 1. Estou trabalhando com os extremos. P de 1 vai ser 2 vezes 1 ao cubo, mais 4 vezes 1 ao quadrado, menos 1, menos 2, que é igual a 3. P de menos 3 é maior do que 0. É uma equação de grau 3. Então, grau de P é igual a 3. P de x tem, no máximo, 3 raízes. Como os sinais, são opostos... Opa, aqui eu escrevi P de 3, menos 3, mas na verdade é P de 1. P de 1 é maior do que 0. Como nos extremos os sinais são opostos, então há um número ímpar de raízes. Portanto, P de x possui uma ou 3 raízes. Ok? Bom, pessoal, esse teorema de Bolzano aí, a importância dele é dada de tal forma que existem alguns métodos numéricos para cálculo de raízes que se baseiam nele, nessa questão da mudança de sinal em intervalos. Então, é um teorema bastante útil, bastante importante. Espero que vocês tenham gostado desse teorema, tá? E desejo bons estudos. Nos encontramos nas próximas aulas aí para falar de outros temas.